Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa. Bem-vinda, bem-vindo a mais um Escolha Segura, o programa do Sindicato das Seguradoras de São Paulo, onde normalmente a gente fala de experiências positivas com o seguro, principalmente do segurado com a seguradora. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós temos duas mulheres extraordinárias aqui, a Paula, que é CEO de uma das principais corretoras de seguros do mundo, no Brasil, e a Rosane, que brilha em Brasília e que está à distância, e as duas vão falar da experiência delas no mercado de seguro, como é que elas entraram nesse mercado, o que elas fazem nesse mercado, como é que elas se transformaram em duas pessoas de destaque na corretagem de seguro, que é um ramo muito complicado porque implica na confiança absoluta do cliente no corretor. Eu vou começar com a Rosane. Rosane, seja muito bem-vinda, é um privilégio ter você aqui. Conta um pouco da Rosane, essa mulher extraordinária, nessa época em que está na moda se falar de mulheres extraordinárias e que mulheres extraordinárias inspiram, mulheres extraordinárias constroem e mulheres extraordinárias fazem a sua parte por um mundo melhor. Conta um pouco como é que você, dentro do setor de seguros, se transformou nessa pessoa extraordinária. Uau! Muito obrigada, é uma honra, é uma alegria estar aqui com você, Penteado, e com a Paula querida, né? Uma referência no mercado segurador. Bem, eu tenho 33 anos de mercado. É, a vida toda eu sempre trabalhei com seguro, eu iniciei com seguro logo quando vim para Brasília, com 17 anos, fiz 3 entrevistas em 3 grandes bancos e comecei a trabalhar em um deles. Neste banco eu permaneci por 4 anos e já fazia aquela venda de seguros pequena, que era um seguro de vida, enfim. E depois fui para uma outra instituição financeira. Nessa instituição financeira, eu fiquei por 25 anos. Iniciei uma área completamente diferente da área de seguros. Eu fazia vendas para instituições financeiras e também mexia muito com captação de recursos. Depois disso, foi constituída uma corretora de seguros. Essa corretora de seguros, eu fui responsável por mais de 16 anos no mesmo grupo, dentro do mesmo grupo, para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Lá eu estava muito bem, mas em busca de novos desafios, depois de 25 anos dentro do grupo, eu pedi o meu desligamento e fui para um novo desafio numa corretora de São Paulo. A minha área em seguro sempre foi seguro garantia, tá? O meu forte hoje, inclusive da minha corretora da RM7, nós somos referência em seguro garantia. E fui para essa corretora de São Paulo exatamente para desenvolver essa área. Fiquei nessa corretora 2 anos, desenvolvi lindamente. A minha equipe, que era aqui de Brasília, ela veio toda comigo, tá? Na ocasião. E nós ficamos lá por 2 anos, fizemos um belíssimo trabalho, o time, assim, referência no mercado, foi muito bacana, mas lá pelas tantas, não bateu mais, a gente começou a ter uma gestão de conflitos, não estava mais da forma que eu iniciei aquele trabalho. É, então, nesse conflito de ideologias, de valores, de princípios meus, no meio de uma pandemia, Rosane, eu resolvi constituir a minha corretora de seguros, que hoje é a RM7 Seguros. Foi extremamente desafiante, foi um trabalho assim árduo, foi duro, né? Porque crescer dói, na verdade. Então, assim, no meio da pandemia, de todo um processo extremamente difícil. Eu chamei o meu time, eram 14 famílias, dessas 14 famílias, todos já trabalhavam comigo há mais de 15 anos, trabalham, na verdade, né?
porque eu fui gestora deles nessa empresa anterior que eu trabalhei, e com isso nós arregaçamos a manga e começamos do zero. Esse começar do zero foi literalmente do zero, porque o que a gente tinha na nossa mão era aquele capital intelectual, o nosso profissionalismo, o conhecimento do produto e um mercado completamente diferente. Por quê? Nós saímos de monoproduto, que era o seguro garantia, e fomos para vender tudo. Então, é como se a gente tivesse, eu falo que a gente estava dentro de uma redoma e descobrimos naquele momento que existe um mundo aqui fora. Então, isso foi assustador, foi assim, um desafio extremamente grande. E principalmente com uma mulher na liderança, né? Porque isso também gera um grande impacto. Se a gente for ver hoje, 50%, hoje a gente ocupa, as mulheres ocupam 54% do mercado de seguros no Brasil, né? Então, assim, a gente ocupa um espaço muito grande, mas ao mesmo tempo temos um espaço de liderança muito pequeno. Então, foi assim que eu vim para esse mercado de seguros. É, 33 anos, trabalhando sempre muito, e hoje nós somos uma corretora multiprodutos. Nós trabalhamos com todo tipo de produto de seguro, de menos o seguro de veículos, frota e transporte. Foi uma opção minha. São seguros muito técnicos, não é o nosso perfil de trabalho. Então, por mais que seja apaixonante, né? Porque eu sei até do seu amor, inclusive, pelo seguro de veículos, né? A minha corretora, ela é especializada hoje, realmente. Hoje a nossa corretora, ela é especializada em seguro garantia. E quando eu falo nossa corretora, é porque como o time está com a gente, está comigo há mais de 15 anos, todo o meu time, a gente virou uma grande família, né? E com todos esses percalços que nós passamos, hoje a corretora ela é referência no Brasil em seguro garantia. A minha corretora só tem 5 anos, mas a gente atende o Brasil todo. Eu tenho executivos em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio e Goiânia. Nós nascemos com esses executivos nessas cidades, mas só que atendemos todo o Brasil. E hoje somos referência, já ganhamos vários prêmios, inclusive pelo Sincor DF, como referência em seguro garantia. E assim, apaixonada sempre pelo seguro, né? Eu falo aqui, estou arrepiada, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu amo vender, sabe? Eu gosto demais do que eu faço. Então, isso já facilita muito a vida da pessoa, né? Você amar o que você faz com amor, você acorda, eu costumo dizer assim, tem dia que eu acordo que parece que eu comecei um novo emprego hoje, extremamente motivada, sabe? Então, assim, isso torna tudo mais fácil. Mas teve um caminho ali muito difícil, que foi ali por volta de 2000, do ano de 2000, que foi realmente um caminho muito difícil. Então, assim, quando as pessoas falam, elas são referência, foi fácil. Não, não foi fácil, foi super difícil, é super difícil, vender não é fácil, a concorrência está cada dia mais acirrada, a gente tem que estudar o tempo inteiro, porque senão a gente fica para trás. Então, assim, por mais energia que a gente tenha, que o time tenha, que seja muito unido, que a gente aprende todos os dias, mesmo assim, a gente está no mundo desafiador do seguro, né? Então, é isso. Então, a corretora hoje ela tem 5 anos, a RM7 Seguros, é, e somos referências realmente seguro garantia. E nas outras áreas, a gente é muito apaixonado pelo vida, muito apaixonado pelo consórcio. É, como tem coisas para serem exploradas, né? Então, assim, a gente descobriu um pouco tarde, se for ver, mas ao mesmo tempo é no momento certo. Eu acho que tudo tem um momento certo na vida da gente. E é isso que a gente que é a minha história. Eu comecei, fiquei muitos anos, estou muitos anos no mercado e aprendo todos os dias. Rosane, conta uma coisa para gente. Como é que é o sinistro? Baixíssimos nossos sinistros, porque é seguro garantia, né? Então, assim, a corretora é um pouco diferente. A corretora, ela meio que analisa o risco antes. A minha corretora é uma corretora de tomadores pequeno, médio porte, tá? Nós não temos grandes, nós temos grandes operações, mas não grandes empresas.
Então, o meu sinistro é muito baixo, é baixíssimo, a gente acompanha muito de perto. Eu dei muitos treinamentos em órgãos públicos é, antes da pandemia, então eu dei mais de 50 treinamentos em órgãos públicos, porque é, é importante a gente estar muito próximo do segurado para quando houver essa expectativa de sinistro, a gente conseguir resolver com mais facilidade. Então, a minha corretora ela tem o hábito de acompanhar sinistro até o final, tá? Então, paguei muito pouco sinistro na vida, porque estou sempre muito próxima, estamos muito próximos do tomador e também do segurado. Então, a gente tem uma característica diferente nesse sentido, sabe? De acompanhar mesmo de perto, de trazer o tomador junto para dentro da seguradora, e assim, a gente consegue resolver com bastante êxito todas as expectativas que a gente tem. Obrigado, Rosane. Paula, conta um pouco da sua história. Você paga muito sinistro. Como é que é essa experiência de ser a CEO de uma das principais corretoras do mundo com a filial brasileira? Bom, é uma experiência maravilhosa. Sou que nem a Rosana também apaixonada por esse mercado, mas entrei um pouco de gaiato. Fiz engenharia no Mackenzie e entrei no mercado de seguros sem saber o que era seguros. E me apaixonei, né? Que nem você também é apaixonado por esse mercado, e eu acho que é um mercado que tem muita oportunidade, é um mercado que pode apoiar muito mais o país, é um mercado que precisa se desenvolver. Então entrei em grandes seguradoras, né? Passei pela Itaú, pela Mafre, pela Allianz, e tive a oportunidade de ser sua aluna, e a gente revisou ontem, isso foi há muito tempo atrás, ainda nem era mãe, mas assim... E aí, em 2008, eu recebi o convite para ir trabalhar na Marsh, né, nessa multinacional. E essa mudança de seguradora para corretora é um choque, né? O contato com o cliente, a dinâmica, o relacionamento com o seu cliente é diferente entre quando você é uma seguradora e trabalha com as corretoras, né? Porque quando você é seguradora, um dia você fala sim para o corretor, um dia você fala não, e vocês seguem com um relacionamento muito bom. Quando você está com o cliente, a relação corretor e cliente, ela é bem diferente, né? A gente tem visto os clientes com uma exigência bem alta nas nossas entregas, a gente tem trabalhado muito com esse viés de melhorar as entregas, de buscar uma excelência, trabalhando muito próximo com as seguradoras, para exigir das seguradoras uma qualidade de entrega, um sinistro bem atendido. Então a gente tem feito um trabalho realmente para impulsionar esse mercado, para gerar confiança dos clientes quando comprem o seguro. E é um mercado com muito potencial, né? A gente vê estudos aí que o mercado está querendo dobrar de tamanho até 2030, e eu acredito muito nesse mercado. Acredito que a gente precisa gerar conscientização dos clientes em relação a seguro, e a gente tem feito esse trabalho. Então, ser CEO hoje, fui nomeada em 2024, no ano passado, junho. Era uma coisa que eu sempre sonhei. Tenho trabalhado muito para ser cada vez uma CEO melhor, como eu te comentei, buscando experiência, buscando conhecimento. Sou uma pessoa muito insatisfeita, porque sempre quero buscar ser melhor, aprender. Tenho muito que aprender, e então acho que isso me faz uma pessoa com uma escuta ativa, escutar o pessoal que trabalha comigo, escutar os clientes, e sigo captando muita informação para me tornar uma pessoa cada vez melhor e uma CEO que possa atender os objetivos da companhia aqui no Brasil. Estou super feliz, venho aí do mercado, cresci nesse mercado, muita dedicação, muita preparação, fui atrás de conhecimento, então acho que é um pouco disso, né? Acho que ninguém chega a ser CEO da noite para o dia, né? É uma história, é uma conquista, é um trabalho duro, muita preocupação, como a Rosane falou, né? Vários desafios, mas estou com essa cabeça sempre muito nativa, olho sempre o meu dia como que ele foi, eu olho o que eu podia ter feito melhor, o que aquela reunião foi boa, procuro feedbacks. Então é isso, uma jornada, né? Uma jornada que tá no início dessa de ser CEO, né? Então você chegar é difícil, você continuar estando numa cadeira de CEO também é difícil, muitos desafios, e espero continuar por muito mais tempo. E você tem 3 públicos que você precisa atender e que não são necessariamente coordenados da mesma forma. Você tem o seu cliente segurado, você tem o seu cliente seguradora e você tem o seu cliente público interno. E
volta e meia um está em desacordo com o outro. Quer dizer, o seu comercial quer pagar a indenização, que a seguradora não quer pagar a indenização, e que o segurado acha que o seu comercial está querendo pagar pouco. Né? Como é que você coordena isso tudo? Eu, assim, desde o dia que eu assumi a presidência da Marche Brasil, o meu foco sempre tem sido pessoas, né? Então, o meu pessoal interno, um pessoal engajado, um pessoal feliz do que faz, comprometido com as entregas, um pessoal que trabalha muito alinhado com os valores da empresa. Trouxe até o nosso código de conduta, que eu tenho muito orgulho de trazer ele nas nossas oportunidades, porque realmente tem muito valor nisso, né? Como que a gente atua com transparência, com ética. Então isso faz uma sinergia, essa engrenagem desses 3 pilares, eles trabalharem muito alinhados, né? Claro que existem desafios, mas a gente tem trabalhado muito próximo das seguradoras para buscar as melhores condições pelos clientes, e hoje a nossa escala nos ajuda a negociações com os mercados importantes para os nossos clientes, né? E o nosso pessoal interno é o nosso melhor recurso, né? A gente investe muito em treinamento, em capacitação, a gente faz plano de carreiras, estamos falando um pouco das mulheres, né? Grupos de diversidade. Hoje na Marche a gente tem 50% são mulheres, e no meu comitê executivo nós somos 50%. Então tenho muito orgulho disso, uma empresa que promove a diversidade, que gera flexibilidade. A gente estava conversando hoje mais cedo sobre isso, né? Quando eu tive filhos, a gente tinha aquele negócio, 8h30, 5 da tarde no escritório, não tinha essa flexibilidade que o mundo hoje nos permite, né? Hoje meus filhos já são grandes, né? Então isso não quer dizer que eu não tenho responsabilidade, mas muda a dinâmica. E então a gente criar essa diversidade, esse ambiente bom para as pessoas trabalharem, eu acho que isso tudo leva a essa engrenagem cliente, seguradora e o nosso público interno tá com uma harmonia boa e buscando o melhor resultado para os 3, né? Porque não é win-win. Eu acho que quando a gente consegue organizar bem essa engrenagem, a gente consegue que todo mundo fique bem e entenda que o seguro é uma ferramenta importante para impulsionar os negócios dos nossos clientes. E o que você falaria para uma menina, como você era quando você foi minha aluna, que quer entrar no mercado de seguro? Olha, eu tenho várias amigas com filhas que eu converso sobre o tema, e na minha casa os meus filhos têm já no DNA, meu marido também é securitário e eu sou securitária, então eles já escutam a palavra seguros em casa, no jantar, almoço, café da manhã, então já estão mais familiarizados. Então quando você pergunta para mim, né, o que eu falaria para essa nova geração que está chegando, né? E hoje a gente tem um grande desafio, que nós temos no escritório 5 gerações diferentes trabalhando, né? Então como que a gente cria um ambiente que permita essa diversidade de planos de carreira? E quando as pessoas chegam nesse mercado, falam assim, mas trabalhar com seguros, quando a gente conversa com um amigo, eu trabalho com seguros, sempre vem uma história triste, sempre vem contar uma experiência negativa. E eu me sinto responsável de mudar essa reputação. Então eu falo da experiência do que o mercado de seguros pode promover de proteção. Então eu sou realmente uma vendedora desse mercado, de proposta de valor que tem esse mercado, né? A gente tem até uma amiga que a filha dela faz engenharia ambiental, e a gente conversando, e o pessoal às vezes tem uma visão muito limitada do que é proteção, do que é gerenciamento de risco, e eu tento realmente ampliar, e a gente está numa jornada de fazer alguns road shows em algumas universidades para a gente atrair talento para o nosso mercado, que é um mercado que realmente a gente tem que buscar esses talentos. Ainda eles não têm o mindset de falar, putz, eu quero trabalhar com seguros. E meu sonho é que essas próximas gerações conheçam o nosso mercado e falem, nossa, eu gostaria de trabalhar com seguros. Olha, então para você que está nos assistindo, seguro é cachaça. Quem entra no mercado não sai. E não sai porque a Paula colocou muito bem, e a Rosane também contando a experiência dela. Seguro é tudo. Seguro você lida com o humano, você lida com o risco do ser humano em todas as suas dimensões. Você tem desde mudança climática até câncer. Você tem de um parto mais complicado a um parto simples.
Você tem o seguro do seu automóvel que caiu uma chuva de granizo. Pois é, o seu automóvel está segurado no caso de uma chuva de granizo. E isso tudo faz esse mercado ser absolutamente fascinante, porque você lida com o desafio humano. E mais do que com o desafio, você lida com a proteção do ser humano. Você lida com a proteção daquilo que a pessoa tem de mais importante para ela, começando com a própria vida e passando pelo patrimônio inteiro. Então, acredite na Paula, acredite na Rosane, seguro é cachaça, seguro vicia, e se você entrar, você não sai. Eu sei porque eu estou desde 1976 nesse mercado e até hoje não consegui sair. E não consegui porque não tenho nem vontade de sair. Cada dia que passa eu aprendo mais, eu descubro um aspecto novo, eu trabalho uma coisa que pode melhorar a vida das pessoas. E nós estamos numa época que isso é muito necessário. Nós estamos vivendo não mais mudanças climáticas, mas uma emergência climática, um quadro gravíssimo. Nós estamos vivendo uma situação política e geopolítica inédita nos últimos 80 anos, que deve mudar completamente o cenário das relações entre as nações e, portanto, as relações entre as pessoas. Nós temos novas pandemias chegando, nós temos desafios da inteligência artificial e dos riscos cibernéticos. Pense nisso e venha trabalhar com seguro. Você vai sair satisfeito. Rosane, muito obrigado pela aula que você deu sobre a sua vida, que é uma aula de sucesso profissional. Paula, muito obrigado. Imagina, obrigada a você. Pelo que você falou, a minha aluna aprendeu. Fui até conferir a minha nota na sua matéria, ainda bem que eu tinha ido bem. E eu era difícil de dar nota. Muito obrigado a você que nos assistiu e até o próximo Escolha Segura. Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa.